Fala, meu amigo internauta, mais um Abre o Jogo, rapaz. Mais um quinto episódio já do Abre o Jogo e novamente trazendo uma personalidade, alguém que marcou época aqui no futebol paraense, no esporte paraense de modo geral. A gente está aqui com o Ricardo Mendes, o Lecheva. Tudo bem, Lecheva? Tudo bom, Saraiva? Comigo aqui novamente, Carlos Felipe. Felipe, convidado de hoje, novamente, mais um, né? Trazendo muita história para contar aqui pra gente. Pouca, né? Pouca. Se for só contar para vocês só o que aconteceu antes do programa aqui, dá para escrever um livro, né, Lecheva? É verdade, já dá pelo menos mais um programa, já dá, né? Lecheva, como tu vieste para Belém foi através da Tuna, né? Explica um pouco como é que foi esse início e antes de vir para a Tuna, surgiram propostas de outros clubes daqui do estado, do Remo, por exemplo? Antes não, antes até porque acho que por essa região aqui poucos eu tinha ouvido falar no meu nome, né? E eu vim através do técnico Walter Ferreira, que na ocasião estava comandando a Tuna na Série B, né? Em 98, a Tuna tinha um time muito forte, era uma das grandes forças do futebol paraense, até nacional, com título já nacional conquistado, né? Fizemos uma grande campanha, mas acabamos sendo eliminados pela nossa própria diretoria, que naquela época era muito amadora, onde ficamos sem 5 titulares para a fase decisiva, né, da Série B. Inclusive eu fui um dos que não pude jogar, mas a Tuna foi quem abriu as portas para a minha história, que graças a Deus tive a felicidade de escrever aqui no futebol paraense e em todo o norte. Agora, Lecheva, para quem não sabe, tu jogava de meia, tu jogou de lateral esquerdo, estava contando aqui pra gente, jogou de lateral esquerdo também na Tuna, e naquele time do Paysandu tu era meio que um jogador coringa, tu fazia várias funções ali que o Givanildo pedia para ti, mas como tu te define? Até hoje tem gente que pergunta, o Lecheva era volante, o Lecheva era meia. Qual era a tua posição de fato e como tu te define nessa passagem aí no Paysandu? Na verdade, essa versatilidade começou justamente quando eu vim para cá. Até eu vir jogar no futebol paraense, eu era atacante. Era camisa 9, de ofício ali, de área, com muita movimentação. E talvez por essa não ser aquele 9 fixo ali, né, como um Robigol, um Van Dijk, por exemplo, jogavam, eu movimentava muito mesmo jogando com a camisa 9, talvez por isso os técnicos começaram a me adaptar um pouquinho mais de atacante de lado, fazendo o quarto homem do meio de campo ali, até que eu oficializei como meia, né? Essa é a minha posição de origem, que eu mais me destaquei, principalmente pelo Paysandu. Só não joguei no Paysandu, por exemplo, de zagueiro e de goleiro. Nas demais, mas se precisasse de goleiro ainda era eu, porque no recreativo era eu que brincava no gol ali. Tu fizeste história no Paysandu, inegável, não precisa nem falar isso aqui, mas tiveste uma rodagem também como jogador, né? Como é que foi essa história? Eu acho que principalmente para o torcedor paraense, né, a história do Lecheva no Paysandu parece que eu só joguei no Paysandu, né? Mas eu rodei bastante, eu joguei fora do país, joguei no Aliança Lima do Peru por 1 ano e 8 meses, joguei no São Paulo, no Curitiba, Volta Redonda, Santa Cruz, Bragantino de São Paulo. E o time que eu iniciei, né, minha carreira como profissional, que foi o Mogi, União de Mogi. Quando eu falo Mogi, muita gente pensa que é o Mogi Mirim, né? Mas é a União de Mogi, que é o time da minha cidade de Mogi das Cruzes. Foi lá que iniciei a carreira como profissional, mesmo tendo feito minha base no Palmeiras e no São Paulo. Comecei na base do Palmeiras, sub-17, que era juvenil na época. Quem é que estava lá também, que vingou também? Daquela equipe, eu lembro do César, um atacante que depois até veio jogar no Paysandu, e do Magrão, o volante. E já no São Paulo eu já fui nos juniores, onde tinha Dodô, tinha França, Fábio Melo, Pavão e vários outros jogadores aqui mais conhecidos. Agora, Lecheva, tu tem um fato aqui que eu acho que poucas pessoas no esporte brasileiro, de modo geral, têm esse privilégio, que é conquistar coisas como jogador e conquistar como técnico pelo mesmo clube. Qual foi o melhor sabor para ti? Foi conseguir acesso como jogador ou como técnico? Olha, eu até outro dia eu estava também me fazendo essa pergunta. Eu creio que não haja, né, nenhum jogador do Paysandu que tenha conseguido alguém, né, com esse histórico de ter um acesso como jogador e como treinador. Eu acho que cada um tem um sentimento especial, né, como jogador por ter ajudado a equipe a ir para a elite do futebol brasileiro, né? E como técnico por tudo que o Paysandu estava vivendo, né? 7 anos ali na Série C. Graças a Deus eu só participei de acessos pelo Paysandu, nunca tive descenso. Porque os 2 anos que o Paysandu caiu, eu tinha ido justamente para Santa Cruz, né?
Todos ainda, pô, você vai deixar eu sair do Paysandu na Série A, vai para Santa Cruz que está na Série B. Só que houve alguns problemas ali de renovação de contrato com o Torinho naquela ocasião, porque a gente sabe que o santo de casa, né, ele é sempre tratado de uma maneira já diferente. Então a gente achou que já estava tendo uma desvalorização nossa por isso aqui e resolvemos mudar de áreas. E acabou, para mim, dando certo, graças a Deus, porque eu subi com o Santa Cruz e infelizmente o Paysandu caiu para a Série B, né? Então houve esse episódio também. Falaste sobre santo de casa, né? Aí eu te faço uma pergunta. A tua passagem como técnico no Paysandu foi marcada pelo acesso. Foi um acesso, inclusive, muitos davam como algo inimaginável. Até rebaixamento falavam naquela ocasião. Falavam de rebaixamento pelo elenco que tinha, jogadores daqui, a situação que estava, a questão de salário, enfim, tudo mais. E em 2013, seguiste no Paysandu, em 2013, se não me engano, depois da terceira rodada da Série B. Exatamente na terceira. Exatamente na terceira, te demitiram. Foi uma injustiça, tu considera? É algo que te deixa uma mágoa? Quem me demitiu na ocasião não foi o Paysandu, foi os dirigentes. Né? Os dirigentes passam, Lecheva vai passar, todo mundo vai passar e o Paysandu vai continuar aí. Então eu não tenho mágoa nenhuma do Paysandu, muito pelo contrário, acompanho os jogos, torço, né? Me coloquei à disposição da diretoria o ano passado a poder conversar com os atletas e levar outros atletas comigo que tiveram história naquele momento decisivo da Série B. Infelizmente não nos ouviram, né? Não deixaram essa abertura para nós, mas eu sempre estou à disposição para ajudar o Paysandu, seja da forma que for, e claro que a gente sempre está aberto para poder voltar. Mas é claro que eu fiquei bastante magoado por tudo, né? O Paysandu vinha de 7 anos de Série C, vários treinadores renomados, condições boas de contratação e tudo, não conseguiram tirar o Paysandu. E de repente, né, o Lecheva estava ali, conhecendo o plantel, conhecendo as dificuldades do clube, conhecendo... Assumiste depois do Roberto Fernandes? Não, depois do Givanildo. Depois do Givanildo. Depois da sequência de empates. Inclusive foi o próprio Givanildo, ao sair, não tinha tido nenhum tipo de conversa com o Givanildo a respeito disso, eu até fiquei surpreso, né? Ele falou com a diretoria na época, né, do Luiz Omar e o Toninho Assef, que estava mais à frente, o próprio Louro, que se o Paysandu quisesse, eles não precisariam ir atrás de treinador, né, para assumir o time naquela reta final, porque eles já tinham um treinador ali, que era justamente falando da minha pessoa, né? E eu fiquei muito feliz por essa menção do Givanildo, porque o Givanildo para mim é o grande guru, né? Então, assumimos o Paysandu nesse momento tão delicado, salário atrasado, se não me engano, estava beirando 3 meses de salário atrasado, elenco totalmente caseiro, e todo mundo já dava como certa que era do Paysandu. Eu assumi, acho que estava 2 pontos da zona de rebaixamento, mas graças a Deus conseguimos dar uma virada, chamamos os jogadores para o nosso lado, conversamos da realidade do clube e a importância de se não deixar cair a equipe naquele momento, e conseguimos levar a equipe para a Série B. Lecheva, justamente por isso que tu está falando da tua parte técnica, dos teus resultados que são importantes, mas depois de ti o Paysandu teve alguns técnicos, alguns medalhões, outros não. O Lecheva é pior que algum deles? Se vocês pesquisarem da era Novos Rumos, eu não sei se a Novos Rumos está 6 anos. Então, de lá para cá, na verdade, acho que tinham passado, quando me formaram, eram 11 técnicos, mas agora já aumentou essa conta, com certeza. Mas de lá para cá, o técnico de todos que passaram, que tem o melhor aproveitamento é o Lecheva, com 70% de aproveitamento. Dentre todos esses nomes que você já falou, passaram de grandes treinadores, mas o melhor aproveitamento até hoje é o do Lecheva. Então, não tem como eu me achar que eu devo alguma coisa para esses outros treinadores. Em 2012, tu conseguiste aquela façanha, foi uma façanha, aquele acesso. Sim. E para 2013, tiveste a efetivação como técnico, né? Isso. Tu te arrependes de ter sido efetivado como técnico? Olha, eu não sei se arrependimento seria a palavra correta, mas a gente, naquele momento, tinha certeza que era o certo a se fazer, dar continuidade, né? Eu não tinha pretensão de ser treinador de futebol quando eu parei, tanto é que quando resolvi parar ainda tinha contrato como jogador, mas eu achava que aquela vontade de estar todo dia ali treinando já não era a mesma, né? O Paysandu também vinha num momento difícil, então eu já estava com um problema no joelho, talvez eu tinha que fazer uma
artroscopia. Então eu conversei com o Luiz Omar, que era o presidente na época, e resolvi parar. E ele me ofereceu um cargo, né, para continuar trabalhando no clube pela identificação, pela minha história no Paysandu. Ele achava que eu poderia contribuir. E eu aceitei o convite dele, né, para ser o que hoje, né, que não existia até aqui então, um auxiliar técnico fixo do clube. Mas as circunstâncias, né, da Série C de 2012, do clube não ter dinheiro, chegou aquele momento que o Givanildo pediu para sair, e eu conversei com o Luiz Omar e com o Louro na época, né, e para se trazer outro treinador, o clube ia ter que gastar pelo menos de 80 a 100 mil. E eu conversando com a diretoria, nós vimos, esse dinheiro que vamos gastar com um novo treinador, e faltavam 5 jogos para terminar, a gente passa para os jogadores. É melhor passar isso para os jogadores e eu assumo o time nesse restante de campeonato. E foi o que nós fizemos, repassamos esse dinheiro para eles, eu assumi o time e o time deslanchou. E com esse deslanchamento, é claro que é natural, te dá aquele gostinho, né? Fala, não, vamos continuar, né? E foi o que nós fizemos, né? Só que nós não esperávamos digamos assim, a ingratidão de quem estava dirigindo naquele momento, que com 3 jogos apenas acabou desligando a gente. Não faria diferente? Acho que não, naquele momento. Eu até tive proposta para o Ceará, né? Durante o estadual ainda, né? Aqui em 2013, mas eu preferi continuar e conseguir o campeonato estadual, então acho que eu não faria diferente. Tu fez história no Paysandu, mas curiosamente tu tem um nome frequentemente ventilado no clube do Remo. Afinal de contas, por que o Lecheva nunca treinou o Remo? Cara, é uma das coisas que eu fico muito feliz, cara, em saber, né, dessa vontade, principalmente do torcedor. Eu tive um convite oficial em 2015, quando estava no Independente, mas eu tinha um contrato, eu tinha uma multa, né? E o Remo naquela ocasião achou que a multa era muito alta, não tinha como marcar. E foi a única vez que eu tive uma proposta real. As outras vezes houve sondagem, chegaram até me ligar para saber se haveria disponibilidade, se eu teria interesse. Eu sempre falei, o clube é um clube grande, né? É claro que passou e vem passando por dificuldades, principalmente de gestão, mas é um clube grande. A torcida mostra isso, né? Então, eu acho que qualquer treinador quer dirigir um clube grande, comigo não é diferente. O Lecheva estava em Macapá, Ipiranga, né? Isso. Dentro de um cenário nacional, vamos dizer assim, o Remo e o Paysandu estariam realmente numa Série C, então dá para dizer que está por baixo. Agora, por quê? Gestão, isso é fato, né? O Paysandu, acho que vejo administrativamente, tem demonstrado estar num nível superior ao do clube do Remo, né? E por isso tem alcançado talvez aí resultados mais expressivos, vez ou outra estando aí na Série B, né? E o Remo, a gente sabe que a história do Remo nessa última década, né, 2 décadas principalmente, sofreu bastante, né? Inclusive ficando aí sem vaga em divisão de brasileiro por muitos anos, né? Então, eu acho que hoje realmente está nivelado por baixo. Principalmente esse ano, acho que o nível técnico do nosso campeonato estadual foi muito abaixo dos anos anteriores. Lecheva, o nome do programa é Abre o Jogo e a gente vai começar a fazer umas perguntas que tu vai ter que abrir o jogo aqui. Capciosas, né? Exatamente. Vai ter que abrir o jogo de fato aqui e eu te pergunto, qual pessoa do futebol tu não gostaria de trabalhar de novo? Essa é muito fácil. Um tal de um gaúcho que passou pela Curuzu e pelo Remo também. Edson Gaúcho. Edson Gaúcho. Esse com certeza. É o segundo relato. O Adriano também. Então, acho que alguma coisa tem aí, né? Mas qual foi contigo especificamente? O que aconteceu? Especificou o que aconteceu com ele. Assim. Cara, eu não tenho nenhum problema. Eu faço questão de falar. O Edson Gaúcho, ele sempre teve problema de relacionamento com, digamos assim, os medalhões, né? E quando ele chegou no Paysandu, eu era um dos, né? Eu não tenho culpa de ter construído uma história no Paysandu. Então ele já começava a tratar meio diferente ali, querendo bater de frente, às vezes até menosprezar. Isso é uma das coisas que mais me chateava, não a minha pessoa, mas eu via com outros, né? Até mesmo com funcionários do Paysandu. E no meu caso especificamente eu já tive alguns problemas com ele nessa chegada por isso, tanto é que eu pedi, né, no ano que ele chegou para ser emprestado, foi quando eu fui disputar o Campeonato Carioca por Volta Redonda. No meu retorno na Série C, não consegui jogar com ele, não dava essa liberdade, eu acabei machucando também. E logo depois, quando ele voltou, eu já estava como auxiliar, né, do clube. E a princípio ele não queria, mas não teve como ele me derrubar, não me tirar no momento, né? E
teve um jogo que nós ganhamos, né? Acho que foi até goleamos 4, e eu fui jantar num restaurante, não vou fazer propaganda aqui, e eu acho que eu encontrei com o Wanderson no restaurante, automaticamente sentamos, almoçamos, tudo, e cada um foi embora para sua casa. E no outro dia ele ficou sabendo, né, que eu estava nesse restaurante com o Wanderson. Eu não sei a história que contou para ele, mas ele não chegou comigo para falar nada. E ele começou a falar que eu estava levando o jogador para a noite, para balada, para bebida, sendo que eu não bebo, nem isso. Então, e isso acabou causando um problema muito grande. Depois, quando ele foi demitido, algumas rodadas depois, ele até falou que eu teria influência nessa demissão dele, só que eu não jogava mais, como é que eu ia ter influência? Né? Os resultados que acabaram fazendo com que ele perdesse o cargo dele. Então, acho que foi o único, dentro dessa minha longa história no futebol, que eu tive algum tipo de problema, mas pela personalidade dele, porque qualquer outra coisa. É um cara que eu não quero trabalhar nunca mais, com fé em Deus. Forte. Eu nunca tinha ouvido isso do Lecheva, como não tinha ouvido do Adriano também. Verdade. E nessa toada, qual o mercado mais sujo, vamos dizer assim, de se trabalhar? Como técnico ou como jogador, dentro do futebol? Sujo? Sujo. Cara, acho que não sei se seria essa palavra sujo, né? Existe assim, cada um vai se meter na sujeira se quiser. No caso do técnico, as possibilidades são maiores, são bem maiores. Eu já recebi algumas também. As ofertas eram de ponta? Não, muito. É empresário, às vezes pais. Não, coloca meu filho aí, que a gente tiver um valor aqui X para você, só profissionaliza ele e fala, olha, eu dou oportunidade. Agora, a competência dele é que vai dizer sempre. Então, isso acontece muito. E, infelizmente, eu sei que também existem treinadores que se sujeitam a isso, a fazer esquema com empresários para trazerem alguns atletas e acabam, normalmente, quando é assim, o clube não consegue os êxitos, porque quando você está agindo errado, normalmente as coisas não vão dar certo. Graças a Deus eu tenho as minhas mãos limpas e consciência limpa, que nunca tive esquema nenhum com empresário, com amigo. Lecheva, para a gente voltar a um clima um pouco mais leve, né? A gente foi num caminho meio pesado agora. Melhor. Respira. Para falar de campo, de bola. Qual foi o jogador mais chato que tu já jogou contra? Aquele cara que tu olhava assim, porra, para ter que enfrentar esse cara de novo. Rapaz, eu acho que o Márcio Belém era um cara enjoado de se jogar. Pitbull, Márcio. Bem enjoado, assim, mas dentro de campo, fora de campo, sempre tivemos uma boa amizade. Como era? É porque ele marcava forte? Marcava forte, dava porrada e falava muito no ouvido. Lecheva, qual o teu maior arrependimento no futebol? Eu tenho uma grande frustração, mas arrependimento não. Mas é isso. Qual é a tua grande frustração, então? Então vamos mudar a pergunta. A grande frustração foi me contundir na Copa dos Campeões, né? Mas isso não tem como a gente prever. Mas foi ali uma coisa que com certeza interrompeu a história da minha vida no futebol, porque nós jogamos na quarta-feira à noite contra o Corinthians. O Corinthians tinha chegado aqui em Belém, acho que no sábado pela manhã, e no sábado à noite o Citadini, que era diretor de futebol do Corinthians, me ligou querendo conversar comigo, porque eles estavam vendendo o Ricardinho na época, acho que não sei se foi para a Turquia que São ele Paulo, foi. Né? Ele foi do... Não, ele foi para fora, depois ele voltou. Eles estavam vendendo para fora. E eles já estavam me monitorando, e naquele momento eu estava talvez no melhor momento no Paysandu, tinha acabado de ser artilheiro da Copa Norte, né, era uma das grandes referências do Paysandu. E, claro que eu demonstrei todo o interesse, mas ele queria conversar comigo no domingo, eu só sugeri para ele que a gente conversasse após a partida, porque talvez não pegaria muito bem, né, tá conversando com um dirigente do Corinthians antes do jogo, poderiam falar algumas coisas aí que não eram verdadeiras, e até o Cidadini me deu os parabéns pela conduta, né, de não querer conversar antes. E falou, agora eu tenho certeza que eu estou indo atrás do atleta certo, mas infelizmente eu acabei tendo uma ruptura de tendão, de Aquiles, e inviabilizou a minha ida para o Corinthians, né, que poderia ter dado uma guinada diferente na minha carreira. No Corinthians, se tivesse dado certo, tu teria voltado para o estado de São Paulo, voltado para casa, né, vamos colocar dessa forma.
E falando sobre voltar para casa, o início da tua carreira foi ali do lado do pai do Neymar, né? O seu Neymar Silva. E a pergunta é a seguinte: o Neymar Júnior, o que tu chamas de Juninho, é o nome mais forte do nosso futebol. Com certeza. E há tempos vem sendo alvo de críticas e críticas, principalmente depois da Copa. O Juninho, ou Neymar, é mimado? Foi mimado? O que tu pode falar sobre essa construção do Neymar Júnior, do atleta Neymar Júnior? Então, o Juninho, Neymar, né? Neymar, ele é mimado, mas não é mimado pela família, ele é mimado por torcedores, por imprensa, né? Como você bem citou, ele é um grande nome do futebol brasileiro há alguns anos, né? Uhum. E eu vejo assim, eu olho sempre muito o lado humano do atleta, porque muitas pessoas esquecem que o atleta ele é um ser humano normal. E o Neymar não é diferente. Ele foi muito criticado por ser atleta, mas está em festa, está embalado. Só que dentro de campo ele resolvia, ele não deixou de fazer as coisas. Então eu vejo assim que é uma cobrança muito grande em cima do Neymar. É muito grande, né? E a gente acaba sendo injusto porque ele é um ser humano, é um jovem ainda. Então ele tem que viver também. Ele não vai viver somente de jogar futebol, treinar, jogar, treinar, jogar, treinar. Ele tem uma vida, ele tem que se divertir, tem que fazer coisas. Mas é claro que ele tem que cumprir com as obrigações dele. Que eu saiba, ele não tem deixado de cumprir as obrigações dele. E principalmente quando ele está em campo. É difícil o Neymar, pelas equipes que ele joga, mesmo quando estava no Barcelona, deixar de ser protagonista em algum momento, e mesmo jogando ao lado do Messi. É claro que existe um jogo ou outro que ele não vai manter a mesma média, mas se a gente olhar os números dele, eu acho que as cobranças em cima dele acabam sendo exageradas em virtude de tudo isso, por ser um grande nome do futebol brasileiro, mas eu acho que a gente dá uma carga muito grande para o Neymar, que deveria ser um pouquinho mais dividida. A gente está falando de seleção brasileira, de Neymar, e tu acabaste de falar aqui que o nível técnico hoje, especialmente do futebol paraense, anda baixo, né? Só que na tua época, tu jogaste talvez para muita gente no principal time da história do futebol paraense, o time que mais foi campeão, né, na história do futebol paraense. Então eu te pergunto, alguém daquele Paysandu histórico hoje estaria na seleção brasileira? No futebol de hoje? Eu acho que sim. Eu não diria não só daquela época, do de hoje eu acho que tem um que tem, com certeza teria uma vaga lá na seleção, que é o Pikachu. Agora voltando na nossa época, eu acho que o Sandro Goiano, eu vejo assim, na nossa época, o Sandro já era um volante de hoje. Moderno, né? Moderno, que ele já marcava, criava, fazia gol. O Welber, individualmente, é um cara que no 1 contra 1, né? E hoje, principalmente, a gente tem muito poucos jogadores que conseguem fazer essa quebra de marcação no jogo de 1 contra 1, e o Weber tinha esses recursos. Talvez, assim, que vagamente que me passa, os dois, assim, olhando toda a conjuntura, né, do futebol moderno jogado hoje e tal. O Robson, porque não temos camisa 9, né? Então, acho que talvez esses três aí, principalmente, teriam condições sim. A questão é só dar oportunidade. Falaste do 1 contra 1 e me lembrei de um nome que tu não acompanhaste ele profissional, mas com certeza tu acompanhaste ele com a base, que é o Leandro Carvalho, né? Sim. Ele, acho que é o último daqui do nosso futebol que se notabilizou por esse poder do 1 contra 1. Exato. E saiu, hoje é um atleta que foi vendido pelo Botafogo para o Ceará com cifras altas, né? Ídolo lá, né? Ídolo no Ceará. Deixou o Botafogo com a torcida dividida, uma parte queria que ele ficasse, outra parte já não acreditava muito. E além dele, outro que tu não acompanhaste assim de perto, mas que também é contemporâneo dele, é o Rony, que está lá. Eu acompanho bastante o Rony. Que está lá no Atlético Paranaense. E muito bem. Muito bem. Evoluiu muito. Exatamente. Evoluiu muito. Aí eu te faço essa pergunta no sentido principalmente da preparação do jogador, pensando para um nível mais alto do nosso futebol. O Leandro Carvalho saiu daqui escorraçado. Foi certo? E o Rony saiu daqui para pagar as dívidas. Para pagar dívidas, e o Cruzeiro fez ele, o jogador, deu o pontapé, na verdade,
para a formação do atleta que ele é hoje. Qual é a tua opinião sobre esses dois craques aí? O Leandro, ele meio que foi o culpado também, né, pela saída dele no Paysandu, e a gente sabe, todo mundo sabe da história dele aqui de disciplina, falta em treinos, só que dentro de campo era um jogador diferente. Ele acabava sempre, principalmente quando a semana ou o jogo que ele conseguia ser um dos destaques da equipe, normalmente na outra semana ele dava algum tipo de problema, e não foi uma vez. Talvez pudesse, né, tentar insistir de alguma outra forma, eu não sei como foi gerida esses problemas que ele teve, né? Mas eu acho que para ele acabou sendo bom, né? Mas ainda se prende algumas coisas que não condizem com o atleta profissional, né? O ano passado mesmo ele teve um jogo que ele fez lá, daí outro ele foi suspenso e tomou repercussão nacional, que ele jogou uma pelada aqui, né? Então, isso atrapalha muito a carreira dele. Agora, o potencial dele é enorme, né? Ainda é jovem, ainda tem muito a aprender, e então a gente torce muito pro Leandro, conversa com ele, tentando agregar alguma coisa de bom para ele. E eu acho que o Rony já tem uma situação diferente, ele já está num nível, pelo menos extra-campo, assim, bem melhor que o do Leandro, e por isso aí hoje é um dos grandes nomes do Atlético Paranaense, que tem uma estrutura assim, né? Se o atleta quiser subir e ser no futebol, acho que o Atlético é um dos melhores clubes para isso. Lecheva, a gente vai chegando na reta final do Abre o Jogo, mas antes tu vai indicar, na verdade, vai ser uma indicação. Como o Givanildo te indicou lá no Paysandu, tu vai indicar quem tu quer ver aqui no próximo Abre o Jogo. Pai, nós já conversamos ali em off, né? Não pode ver Augusto, porque todo mundo que vem aqui pode ver Augusto, rapaz. Então, o Zé Augusto já vem, inclusive, se tu não viu o vídeo ainda, vai lá no liberal.com, vai no YouTube, no portal O Liberal, tem lá a entrevista com o Zé Augusto, tem com o Adriano Paredão, tem com o Rogério Belém, Wanderson. Então, Lecheva, quem que tu quer ver aqui? Então, eu vou, como nós conversamos em off, né? Por pouco ele não veio comigo aqui hoje, mas acho que a torcida do Paysandu principalmente vai gostar muito, né, de conhecer um pouquinho mais, né, das particularidades desse atleta aí, do íntimo, né, que às vezes a gente não fala em entrevistas normais, né, principalmente ao vivo. O Robigol acho que é um bom nome para o próximo programa. O Robigol KLB? KLB. Depois ele conta essa história aí. Depois ele conta essa história. Meus amigos, esse foi o Ricardo Mendes, do Lecheva, treinador, jogador, também treinou Independente, treinou outras equipes, São Raimundo, aqui no futebol paraense. Muito obrigado, Lecheva, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Acho que tu não pipocou, tu passou no teste aqui, viu? Não deu pipocada, falou mais verdade, porque assim tem que ser. Tu que tá aí, jogador que vem aqui no Abre o Jogo, então assiste o vídeo do Lecheva para te aprender, para te não pipocar aqui, e a gente volta na semana que vem. Repito, assina o canal, deixa teu like lá, deixa sugestão nos comentários também, quem tu quer ver aqui no Abre o Jogo. Se quiser tirar um de nós também, deixa verdade, lá, pode deixar. Pode dar cutucada. Não tem censura não, a gente vai deixar tudo que tu mandar lá, vai estar tanto no YouTube como no liberal.com, e a gente volta semana que vem. Muito obrigado e até lá. Abraço. Abraço.